Escola Bíblica Dominical, lição de número 12. Sendo a Igreja do Deus Vivo, terceiro trimestre de 2023, Revista dos Adultos. Querido professor, querida professora, a igreja local não está livre de influências maléficas que procuram enfraquecer sua identidade de representante de Cristo no mundo. Por isso, nessa lição, é importante reafirmar a natureza da igreja e destacar seu relacionamento com Cristo. Nesta oportunidade, vamos abordar a natureza da igreja, seu relacionamento com Cristo e as armas que impedem a mundanização da igreja local. A proposta é chamar atenção para o papel da Igreja do Deus Vivo como coluna e firmeza da verdade. Muito bem, eu sou o pastor Evandro Oliveira e você está no nosso canal Teologia Simplificada aqui no YouTube. E estamos aqui, queridos irmãos, para darmos sequência ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, terceiro trimestre de 2023, CPAD, Revista dos Adultos. O tema deste trimestre é a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Escola Bíblica Dominical, lição de número 12, sendo a Igreja do Deus Vivo. E eu convido você agora para irmos à parte introdutória da nossa lição. Muito bem, meus queridos irmãos, lição de número 12, a ser estudada no dia 17 de setembro de 2023, Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. O assunto da lição é sendo a Igreja do Deus Vivo. Texto áureo diz assim: grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Efésios capítulo 5, versículo de número 32. Verdade prática: a noiva de Cristo não pode ser mundana, pois ela é a guardiã da verdade revelada e suas vestes devem se manter imaculadas para as bodas do Cordeiro. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos para a leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, versículos 14 até o versículo de número 16, e também Efésios capítulo 5, versículos 25 até o 27 e versículo de número 32. Na apresentação da lição, nós temos os objetivos. São 3 os objetivos que devem ser alcançados pelo professor em sala de aula. O primeiro objetivo é explicar a natureza da Igreja do Deus Vivo. Segundo objetivo, enfatizar o relacionamento de Cristo com a Igreja por meio da santificação. E terceiro objetivo, elencar as armas da Igreja do Deus Vivo. Meus queridos irmãos, a lição tem 3 pontos com os seus subtópicos e analisaremos cada ponto da nossa lição. No primeiro ponto, nós vamos estudar sobre a natureza da Igreja do Deus Vivo. Primeiro tópico, a casa do Deus Vivo. Segundo tópico, a coluna e firmeza da verdade. E o terceiro tópico, o mistério da piedade. Diz assim a sinopse: a igreja é a casa do Deus Vivo, coluna e firmeza da verdade, fiel portadora da verdade do Evangelho. Segundo ponto, estudaremos sobre o seguinte tema: Cristo e o relacionamento com a igreja. No primeiro tópico, santificação e pureza. E o segundo tópico, gloriosa e irrepreensível. Diz assim a sinopse do segundo ponto: a santificação, a pureza e o caráter irrepreensível da igreja se destacam
no relacionamento de Cristo com ela. Meus queridos irmãos, no terceiro ponto vamos estudar sobre as armas da Igreja do Deus vivo. E o primeiro tópico, o zelo pela verdade, e o segundo tópico, o ensino da verdade. Diz assim a sinopse do terceiro ponto: zelo e ensino pela verdade são duas das principais armas da Igreja do Deus vivo. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos ao primeiro ponto da nossa lição. Mas antes de continuar, eu quero fazer 3 pedidos a você, pode ser? O primeiro pedido que eu faço é: se você é novo por aqui, faça a sua inscrição no nosso canal agora e eu vou dar um tempo para você fazer isso. O segundo pedido que eu faço a você é: assista o vídeo até o fim. Temos subsídios, mapas, imagens, gráficos e muito mais informações que certamente lhe auxiliarão no preparo desta tão importante aula. Terceiro pedido que eu faço a você é: deixe aí o seu comentário, ative o sininho de notificações. Fazendo isto, você estará contribuindo para a nossa permanência aqui no YouTube. Ainda queremos lhe informar que as lições são agrupadas em uma playlist para facilitar a sua consulta. A você que tem acompanhado semanalmente o nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira, aqui no YouTube, é muito bem-vindo a mais uma aula. E você que chegou agora pela primeira vez e está conhecendo o nosso trabalho aqui, é muito bem-vindo também. Muito bem, meus queridos irmãos, agora sim, vamos ao primeiro ponto da nossa lição, a natureza da Igreja do Deus vivo, e o primeiro tópico, a casa do Deus vivo. Veja isso, queridos irmãos. Paulo orienta Timóteo a como andar na casa de Deus, que é a Igreja do Deus vivo. É importante afirmar que a Igreja é o povo chamado para fora do mundo, para estar no mundo sem ser do mundo, para ser luz do mundo. A Igreja tem Jesus como seu fundamento. Jesus é o dono, o edificador e o protetor da Igreja. A Igreja é a casa de Deus onde Ele habita. Espiritualmente, a Igreja é um organismo que tem Cristo como a cabeça e os crentes como sendo o corpo. Veja Efésios capítulo 1, versículo 22 e versículo de número 23. Diz assim a palavra do Senhor: Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas e em toda e qualquer circunstâncias. Esta igreja, queridos irmãos, é composta de todos os que possuem seus nomes inscritos nos céus, isto é, de todos os salvos em Cristo Jesus. Todas as igrejas locais pertencem à Igreja Universal. Todavia, nem todos os que fazem parte de uma igreja local são de fato membros da Igreja Universal. Veja 1 João capítulo 2, versículo 19. Queridos irmãos, quando a Escritura faz referência ao Deus vivo, é importante ressaltar que Deus não apenas está vivo, mas também é Ele quem a todos dá a vida, tanto a vida da criação quanto a nova vida da redenção. E eu convido você para estudarmos o segundo tópico, a coluna e firmeza da verdade. Veja, queridos irmãos, que Paulo chama a igreja de coluna, ou seja, o suporte, aquilo que deve sustentar a verdade. Quando falamos da verdade, certamente estamos falando da palavra de Deus, pois que é dito assim: santifica-os na verdade,
A tua palavra é a verdade. João capítulo 17, versículo 17. E ainda diz, a tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos duram para sempre. Salmo de número 119, versículo 160. Temos a verdade sobre o pecado, a verdade sobre a redenção, a verdade sobre a santificação, a verdade sobre as ordenanças, sobre a igreja e etc. As igrejas verdadeiras são as depositárias autênticas desses ensinamentos preciosos e devem sustentá-los com toda a firmeza. Veja, queridos irmãos, que peso de responsabilidade repousa sobre a Igreja de Cristo preservar e difundir a verdade num mundo cheio de mentiras. A verdade só pode ser preservada neste mundo pelo ministério da Igreja do Senhor. Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo Jesus. 2 Coríntios capítulo 11, versículo de número 2. Meus queridos irmãos, vamos ao terceiro tópico, o ministério da piedade. Irmãos, é importante afirmar que a palavra piedade vem do latim e tem dois sentidos. O primeiro sentido, amor e respeito às coisas religiosas, ou religiosidade e devoção. O segundo sentido, pena dos males alheios, compaixão, dó, comiseração. Na linguagem popular e muitas vezes no Antigo Testamento, a palavra piedade tem o segundo sentido e traz a ideia de compaixão. Mas, preste atenção, no Novo Testamento, o sentido normalmente é o primeiro, ou seja, devoção a Deus ou respeito às coisas religiosas. Querido professor, quando você encontra a palavra piedade ou piedoso na leitura do Novo Testamento, pense primeiro no sentido de devoção a Deus, no sentido de temor a Deus, ou então respeito às coisas religiosas e na santidade. Na maioria dos casos, essas definições vão comunicar melhor o sentido original. Perceba, a piedade era a túnica do ministério pastoral de Paulo. É deste modo que ele inicia a sua carta a Tito. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Cristo Jesus, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Tito capítulo 1, versículo 1. Portanto, irmãos, devemos indagar sempre a respeito de doutrinas consideradas evangélicas, se elas de fato contribuem para a piedade. A genuína ortodoxia será plena de vida e piedade. A piedade está associada ao aprendizado da fé. Piedade caracteriza a atitude correta para com Deus, englobando temor, reverência, adoração e obediência. Ela é a palavra para a verdadeira religião. Meus queridos irmãos, eu convido você para irmos ao segundo ponto da nossa lição, Cristo e o relacionamento com a igreja, e o primeiro tópico, santificação e pureza. Veja isso, irmãos, Paulo ensina que Cristo morreu pela igreja para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Efésios 5, versículo 26. Pureza pode ser caracterizada como o alinhamento de nossas vontades e desejos com a vontade de Deus. À medida que vamos desfrutando de um relacionamento íntimo com Deus, experimentamos um crescimento diretamente proporcional nessa área. Tudo aquilo que praticamos ou pensamos que não esteja alinhado com a vontade perfeita de Deus é caracterizado como impuro. Deus nos criou para sermos
a sua imagem e a sua semelhança, e esse Deus, ele é santo. Querido professor, querida professora, viver em uma vida de pureza é se preparar para a segunda vinda de Jesus. Ensine isso aos seus alunos, se estamos aguardando esta vinda para que possamos viver uma vida completamente livre do pecado. Significa que estamos crescendo em santidade, e essa santidade é imprescindível para que vejamos a Deus. Leia Hebreus capítulo 12 e versículo de número 14. Vamos agora ao segundo tópico do segundo ponto: gloriosa e irrepreensível. É assim o relacionamento de Cristo com a igreja. Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Veja, gloriosa nos fala de uma igreja cheia de honra, esplendor, beleza. Provavelmente ainda existe aqui uma alusão a uma noiva adornada para o marido. Veja Apocalipse capítulo 21, versículo 2 e compare com o Salmo de número 45, versículos 9 até o 14. E o ideal é que a igreja seja digna do amor do noivo, a quem será apresentado. Queridos irmãos, foi com esse propósito que Cristo se entregou pela igreja, e para esse fim ele continua as diferentes ordenanças que designou, e particularmente a pregação da palavra, a doutrina da reconciliação pela fé em seu sangue. E é nesta vida que toda purificação deve ocorrer, pois ninguém será apresentado no dia do julgamento se não foi aqui santificado, purificado, lavado, glorificado, sem mancha nem ruga ou coisa parecida. Glória a Jesus, a aula está maravilhosa, meus queridos irmãos. Vamos para o terceiro ponto da nossa lição: as armas da igreja do Deus vivo. E o primeiro tópico, o zelo pela verdade. Enfatizamos que a verdade bíblica é absoluta e imutável, ou seja, o Evangelho de Cristo é a única verdade. Nesse caso, a igreja é a fiel depositária dessa verdade, diz Paulo em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. E por isso os salvou em Cristo. E por isso os salvos em Cristo são dispenseiros da mensagem da redenção. Veja isso, queridos irmãos. Há em segunda carta de Paulo a Timóteo capítulo 4, versículo 2, um imperativo para a proclamação do Evangelho. Prega a palavra. Pregar a palavra é a principal missão da igreja. A palavra tem supremacia e a pregação primazia. Timóteo deveria pregar a palavra de Deus. Essa palavra é idêntica ao depósito, à escritura, às sagradas letras, à sã doutrina, à verdade e à fé. O pregador não pode pregar palavras próprias, não pode também torcer as palavras de Deus, não pode subtrair nem acrescentar nada, absolutamente nada, à palavra de Deus. Meus queridos irmãos, vamos para o segundo tópico, o ensino da verdade. Lendo 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, Paulo afirma que a igreja de coluna e firmeza da verdade. Com isso, ele defende que a igreja é a única instituição sobre a face da terra que pode viver a verdade e, por isso, sustentá-la e defendê-la. A igreja tem a difícil tarefa de proclamar, de sustentar e defender a sã doutrina, a palavra de Deus. Agora, queridos irmãos, lendo Judas, versículo 3, encontramos uma chamada para batalharmos pela fé. Embora a salvação daqueles a quem Judas havia escrito não estivessem
em perigo. Os falsos mestres que pregavam e viviam na prática de um evangelho falso estavam desviando, olha isso, desviando os que precisavam ouvir o verdadeiro evangelho. Por isso, meus queridos irmãos, Judas escreveu esse chamado imperativo para que os cristãos travassem uma guerra contra o erro e lutassem pela verdade como um soldado a quem foi confiado uma tarefa sagrada de proteger um tesouro. Veja o que Paulo diz a Timóteo: você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Também ainda, queridos irmãos, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4 e o versículo de número 7, vai falar assim a palavra do Senhor. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Portanto, meus irmãos, não ensinar as Escrituras, relativizar suas doutrinas ou fazer concessões ao pecado equivale fazer a igreja refém do mundanismo. Portanto, somente a verdade de Deus é capaz de libertar o pecador. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Diante dos ataques da desconstrução da fé, a igreja do Deus vivo precisa ser vigilante. Ela é a guardiã da única verdade que liberta. A mensagem da cruz não pode ser ressignificada. Cristo morreu e ressuscitou por amor à igreja e a requer santa, pura e irrepreensível. Portanto, a noiva de Cristo não pode macular suas vestes. Seu papel abarca o ensino e a defesa com todo o zelo da integridade da verdade que foi revelada. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos chegando ao fim da lição de hoje. Não esqueça de ativar o sininho de notificações. Também não esqueça de assinar o canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira. Comentar e compartilhar esse vídeo aí na sua igreja com amigos, irmãos, professores e superintendentes da Escola Bíblica Dominical. Fazendo isso, você estará contribuindo para a divulgação da palavra do Senhor. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima semana. Deus vos abençoe hoje e sempre.